Olá, me chamo Carlos Maciel, sou médico oncologista com especialização em cirurgia oncológica e vou contribuir um pouquinho com o Outubro Rosa, dedicado ao câncer de mama, falando sobre alguns aspectos relacionados ao tratamento desse tipo de doença. O câncer de mama é uma doença potencialmente curável na maioria dos casos, desde que descoberto na sua fase inicial. Porém, o tratamento depende de uma série de aspectos, tanto relacionados ao tipo de tumor, como relacionados ao paciente, que vão determinar um tratamento específico, o que nós chamamos de tratamento personalizado. Portanto, os tratamentos com câncer de mama, eles podem ser diferentes. Para se definir o tratamento do câncer de mama, nós vamos depender de 3 fatores. O primeiro deles é saber em que estágio se encontra a doença. Se numa fase mais precoce, mais inicial, ou se temos uma doença mais avançada. Um outro aspecto é o tipo de tumor, as características da própria célula tumoral. Uma vez que o câncer de mama não é uma doença única, são várias doenças com a mesma designação. Portanto, cada pessoa terá características próprias da sua célula tumoral. E por fim, assuntos ou peculiaridades relacionadas ao próprio paciente. Quando a gente vai pensar no estadiamento, ou seja, em definir em que estágio que está a doença, nós vamos definir se a doença é local ou localmente avançada, ou se ela pode ter comprometido outros órgãos. Quando nós pensamos numa doença local, localizada, a primeira opção de tratamento que a gente sempre dispõe é a cirurgia, principalmente nos casos precoces. E a cirurgia do câncer de mama também pode ter uma variedade de opções. Então nós temos a cirurgia mais radical, que é a mastectomia, onde nós retiramos toda a mama, incluindo o mamilo. Temos uma cirurgia para tumores menores, e isso claro que depende da relação do tamanho da mama com o tamanho do tumor. Mamas grandes suportam cirurgias mais conservadoras, mamas pequenas, a cirurgia conservadora é um pouco mais difícil, mas nós podemos fazer uma quadrantectomia, ou seja, nós tiramos um dos 4 quadrantes da mama. É uma cirurgia conservadora, permanece 3/4 da mama que podem ser reconstruídos. Temos a setorectomia, que é apenas a retirada de um pequeno segmento da mama, e em todos esses casos, tanto na mastectomia mais radical, na quadrantectomia como na setorectomia, nós temos a possibilidade de reconstrução. Uma reconstrução estética ou a reconstrução total da mama com o uso de prótese ou outros tipos de reconstrução da mama que podem ser feitos. Essa reconstrução, ela nem sempre é obrigatória, depende muito da relação entre o médico e a paciente para se definir qual o momento melhor da reconstrução, mas ela pode ser imediata, pode ser tardia, pode ser no mesmo tempo da cirurgia para o tratamento do câncer ou num tempo futuro. Quando a gente fala em tratamento cirúrgico, é importante lembrar também que sempre que se opera a mama, existe uma investigação das ínguas, dos linfonodos que estão na axila, porque a presença desses linfonodos, se positivos ou negativos para a doença, também pode determinar mudanças no tratamento futuro. Quando nós atribuímos ao tratamento de mama a radioterapia, então a radioterapia seria um outro tratamento possível para o câncer de mama. E aí a gente pode usar a radioterapia no próprio tumor, na mama propriamente dita, sem que se faça uma cirurgia prévia, ou no pós-operatório, para se garantir uma segurança maior da abordagem cirúrgica. Então a radioterapia ela pode ser como tratamento exclusivo, se fazendo sobre o tumor da mama, e aí existem técnicas que irradiam mais ou menos mama, técnicas mais localizadas ou mais difusas, dependendo de cada caso, que o radioterapeuta possa determinar qual a melhor opção. E existem as radioterapias que são feitas no pós-operatório, para se garantir que a gente tem uma segurança da cirurgia, principalmente naqueles casos em que a gente faz uma cirurgia conservadora, preservando a maior parte da mama. A radioterapia ela pode levar de 3 a 4 semanas para ser realizada, então feita todos os dias, uma pequena dose. Consiste basicamente na aplicação de raios de radioterapia ionizante, capaz de destruir células, de queimar células tumorais, E nós temos também a possibilidade de radioterapias mais localizadas, o que a gente chama de radiocirurgia em tumores pequenos,
que são feitas em geralmente 5 aplicações apenas. E quando a gente não tem mais uma doença tão localizada, ou mesmo que ela seja localizada, mas seja um tumor de um volume bastante considerável, a gente precisa abordar um outro tipo de tratamento, que é o que nós chamamos de tratamento sistêmico. Então, o que significa o termo sistêmico? Significa que a gente vai usar um remédio, ou uma combinação deles, que vão agir no organismo inteiro, não só no câncer de mama, não só no tumor diretamente, mas também eventualmente em qualquer célula que tenha escapado da mama e se alojado em outro lugar ou esteja na corrente sanguínea. Com isso a gente vai evitar o que nós chamamos de recidiva ou disseminação da doença. Então, quando nós temos uma doença volumosa, nós podemos optar por fazer uma quimioterapia antes de um tratamento cirúrgico, por exemplo. Nós podemos fazer uma quimioterapia depois de um tratamento cirúrgico e nós podemos fazer a quimioterapia exclusiva. Isso se reserva aos casos em que a paciente tem, além do tumor da mama, algum outro sítio comprometido. E a terapia sistêmica ela é dividida em 4 etapas, ou 4 tipos basicamente de tratamento. Então nós temos a quimioterapia convencional, que é feita com remédios, com quimioterápicos. Lembrando que a quimioterapia é uma combinação de medicamentos e existem muitos medicamentos que são quimioterápicos e, portanto, a quimioterapia para o câncer de mama é diferente da quimioterapia para o câncer de pulmão, é diferente da quimioterapia para o câncer de estômago e assim por diante. Mesmo dentro da quimioterapia da mama, existem formas diferentes de quimioterápicos de potenciais diferentes que vão ser definidos pelo oncologista, qual a melhor situação para aquela paciente especificamente. E a quimioterapia, normalmente ela é feita na veia, com aplicações de 1 dia ou 3 dias ou até uma semana e que se repete a cada ciclo de 3 semanas, 1 mês e assim por diante, totalizando geralmente 4 a 6 ciclos de quimioterapia. E depois a mulher pode eventualmente ser operada, fazer radioterapia e assim por diante. Mas o que a gente vê hoje, nos últimos 15 anos, o tratamento medicamentoso do câncer, de uma forma geral, mudou muito, evoluiu bastante. Então hoje, além da quimioterapia, nós temos remédios mais apropriados, desde que a investigação daquele tumor de mama me mostre alterações que determinam remédios específicos. E aí nós temos, por exemplo, no caso do câncer de mama, a hormonioterapia. No que consiste a hormonioterapia? São bloqueadores hormonais. Então a mulher faz a biópsia da mama, nesse tumor da mama é investigada a presença de receptores para hormônios femininos, no caso o estrógeno e a progesterona, e se o tumor mostrar esse receptor positivo, a hormonioterapia vai ser efetiva nesse caso. Então nós vamos fazer um bloqueio desses receptores e o tumor vai regredir. Quando a mulher não tem esses receptores positivos, a gente vai optar pela quimioterapia que nós acabamos de falar. Outras modalidades de tratamento é hoje o que nós chamamos de terapia-alvo. Então a gente vai investigar algumas alterações na célula tumoral, algumas mutações, como por exemplo o gene HER2, e a partir daí nós podemos usar medicamentos específicos que vão bloquear essa mutação, permitindo que o organismo consiga recuperar ou destruir essa célula tumoral. Mas para que a mulher use, por exemplo, essa terapia-alvo, ela precisa ter alteração na célula tumoral que justifique esse medicamento. Caso contrário, ele não vai ser efetivo. E por fim, a mais nova modalidade de tratamento medicamentoso é a imunoterapia. A imunoterapia também depende de aspectos das células tumorais para que ela possa ser efetiva. O mais comum é que a gente encontre a presença na célula tumoral do que nós chamamos de PDL1, que na verdade é uma proteína que, quando presente, ela permite a destruição da célula. E por isso que a gente vai modular o tratamento desse tipo de tumor com o uso da imunoterapia. O grande problema dessas terapias novas, principalmente a imunoterapia, muitas vezes esbarra no custo, porque são medicamentos relativamente caros ainda aqui no Brasil, e muitos deles ainda nem sempre são opções no Brasil, ainda não são autorizados seu uso no Brasil. Mas cada caso vai ser examinado pelo oncologista clínico, que vai determinar qual a melhor opção, e se for uma opção que nós não temos disponível, o doente vai ser avisado.
E por fim, o que a gente precisa considerar ainda no tratamento é que ele venha trazer uma qualidade de vida adequada, um conforto estético, no caso da reconstrução de mama, um conforto psicológico, para que a mulher consiga enfrentar essa fase de tratamento e tenha uma qualidade de vida muito boa. Outra coisa que vai considerar no tratamento, como nós falamos no início, são peculiaridades do doente. Então eu tenho que considerar, obviamente, a idade, eventualmente comorbidades que a paciente possa ter, como problemas renais, problemas hepáticos ou outros tipos de doença, e, no caso especificamente do câncer de mama, a presença ou não de gravidez. Isso tudo vai ser definido por cada médico. Por isso que o mais indicado para se tratar o câncer de mama seja junto com um oncologista que trabalhe de forma multidisciplinar. São 3 especialistas para se tratar um câncer de mama: o oncologista cirúrgico, o oncologista clínico, que faz o tratamento medicamentoso, e o radioterapeuta, que trabalha com a radioterapia. Além desses 3 profissionais, nós ainda precisamos no tratamento do apoio de psicólogos, de fisioterapeutas, de enfermeiras e de outros profissionais que corroboram no tratamento. Muito obrigado.